Olá pessoal, aqui é o professor Jean, professor de Física. Eu vou estar resolvendo um exercício sobre cinemática, mais propriamente dito, sobre movimento uniforme. Então o exercício diz assim: o movimento de um carro que viaja a 100 km por hora ao longo de uma estrada retilínea é observado por meio de um radar. Na tela do aparelho, o carro é caracterizado por um ponto que se desloca 36 centímetros, enquanto o carro percorre 5 quilômetros. Qual a velocidade do ponto na tela do radar? Bem, o que a gente tem nesse problema aqui? A gente tem dois locais de movimento. A gente tem um local do movimento na estrada, propriamente dita. Vamos desenhar aqui a estradinha. Diz que é retilínea e que esse carro, né, na estrada ele está viajando a uma velocidade de 100 km por hora. Então eu sei uma informação muito importante, eu sei a velocidade na estrada. Na telinha do radar, e aí a gente tem só a tela do radar, o carro é só um ponto, né, só um pontinho, e ele se desloca 36 centímetros. Então, a minha distância no radar é 36 centímetros. Ok? Na estrada, enquanto que ele se desloca esses 36 centímetros na tela do radar, lá na estrada ele se desloca, vamos supor que ele saiu daqui até aqui, ele se desloca 5 quilômetros. Então eu tenho dois movimentos, um movimento real na estrada e um movimento aqui no radar, que é somente o pontinho que ele está se deslocando, que o policial está vendo ele ali. A pergunta é o seguinte: qual que é a velocidade do ponto aqui no radar? Então, para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai ter que tentar descobrir mais alguma informação para o radar, porque no radar a gente só tem a distância. E com um valor só, a gente não consegue sair daí. A gente não consegue resolver mais nada. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de mais alguma informação. O que ele está pedindo? Ele está pedindo qual que é a velocidade aqui na tela do radar. Então, a gente já sabe que esse valor a gente não vai ter. Está dizendo qual a velocidade do ponto na tela do radar. O que a gente pode encontrar aqui? O tempo. Então, quanto tempo ele levou para se deslocar desse pontinho aqui até esse cantinho aqui na tela do radar? Se eu descobrir esse tempo aqui, ó, se eu souber o tempo e saber a distância, que eu já conheço, eu consigo automaticamente descobrir a velocidade. Vocês sabem muito bem que velocidade é distância por tempo. Então, se eu tiver distância e tiver tempo, eu vou descobrir a velocidade no radar. Então, vamos deixar aqui no cantinho. Até o momento, eu só conheço quem? A minha distância, que é 36 centímetros. Se eu descobrir o tempo, eu vou ter automaticamente a velocidade aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. A sacada do problema é o seguinte, ó, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O carro sair daqui e chegar até aqui é a mesma coisa que o carro sair daqui e chegar até aqui, o pontinho, né? Vou até fazer com uma outra cor aqui, ó, para vocês visualizarem que o pontinho vai percorrer só esse espaço e o carro vai percorrer os nossos 5 quilômetros. Então, tá. Analisando agora na estrada, eu tenho duas informações. Eu tenho uma informação que me diz que são os 5 quilômetros e eu tenho uma outra informação que diz que é 100 quilômetros por hora. Então, da equação da velocidade, lá, olhando lá na estrada, eu conheço duas coisas. Eu conheço o V, que é 100 quilômetros por hora, e eu conheço também o meu D, que é 5 quilômetros. Quem quiser chamar isso aqui de S, mesma coisa, ok? Se eu conheço o V e o D, eu consigo descobrir o tempo.
Automaticamente, quando eu descubro o tempo na estrada, eu já sei o nosso tempo aqui no radar. E aí eu matei a charada. Então vamos fazer uma análise do seguinte, ó. Eu conheço V100, eu conheço o D5 e volta o T. Se eu levar esse T para o lado de lá, ele vai vir multiplicando vezes 100 igual a 5. E aí agora eu posso isolar o meu T. Eu vou ter então que o meu tempo é 5 dividido por 100. Ok? Vamos só lembrar o seguinte, esse tempo que eu encontrei agora, ele está em que unidade de medida que eu vou ter ele? Vocês conseguem imaginar qual que é a unidade de medida que ele vai ter aqui? Olhando para a velocidade, eu tinha quilômetros por hora. Eu tinha quilômetros por hora. E aqui eu tinha quilômetros. Esse quilômetro cancela com esse e vai me sobrar, então, esse valor em horas. Tá ok? Então, ele leva nesse espaço de tempo ali, nesse trajeto de 5 quilômetros, ele vai levar 0,05 horas. Para nós trabalhar um pouquinho melhor, nós podemos transformar isso aqui numa unidade mais legal. Então, ninguém fala 0,05 horas, eu posso falar em minutos. Então, eu vou pegar 0,05 vezes 60 e eu vou encontrar o valor de 3 minutos. Então, o meu tempo que eu levo para mim me deslocar 5 quilômetros é de 3 minutos. Tudo bem? Se eu sei que é 3 minutos, eu sei que aqui no meu tempo do radar também vai ser 3 minutos. Então, meu valor aqui é 3 minutos. E aí eu posso pegar agora e fazer a divisão e eu vou encontrar o valor de 12 centímetros por minuto. Mas, professor, eu nunca vi alguém falar essa unidade de medida. É uma unidade de medida que não é tão usual. Eu posso transformar para segundos? Pode. A gente pode fazer uma transformação. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 60, eu vou encontrar o valor de 0,2 centímetros por segundos. Então, eu posso dizer que eu andei 12 centímetros por minuto ou 0,2 centímetros por segundo. Se alguém quiser trabalhar ainda com outra unidade aqui, eu posso dizer ainda que eu ando 2 milímetros por segundo. 2 milímetros, vamos lembrar numa régua, para vocês terem noção, lá o pontinho do radar, quanto que ele estaria se deslocando, uma régua, né? Imagina que aqui é o 0 e aqui é o 1, então 2 milímetros é 2 tracinhos daquele bem pequenininho aqui na régua de vocês. Então, esse pontinho aqui no radar vai se deslocar 2 risquinhos de régua a cada segundo. Tá ok? Existe outra maneira de resolver esse problema, tá? Existem outros métodos, eu vi que alguns de vocês resolveram por outro sistema, chegando no valor, fazendo os cálculos tudo certinho, sem dar um chutão aí, é perfeitamente considerado a resolução de vocês, tá bom? Então, ok? Se alguém precisar, só chamar, dá um joinha lá no vídeo. E se precisar algum outro exercício, só colocar nos comentários. Ok? Até mais.